E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Léo e você está no Área Inativo. Então, se você não é inscrito no canal, já deixe sua inscrição aqui embaixo, que nós vamos falar do anime Blue Lock, né, que lançou o primeiro episódio sábado e nós estamos fazendo aqui o review. Então já comente aqui também o que você achou do primeiro episódio e já deixe o like aqui embaixo. Então, vamos para a review. Bom pessoal, Blue Lock é um anime que se trata de futebol, né? Um dos novos animes que o mangá fez muito sucesso, transformaram em anime e está chegando agora na Crunchyroll. Bom, o anime já começa ali com o Izagi, né, que é o protagonista. Ele tá ali na frente do gol e tem a oportunidade de tocar a putada, né, que é um amigo dele. Ele toca pro amigo dele e fala assim, agora é hora dele fazer o gol, de empatar o jogo, e o amigo dele perde o gol, a bola bate na trave. O outro time vai, pega um contra-ataque, consegue fazer o gol de 2-0 e acaba o jogo e eles não vão pro Nacional. Bom, e aqui nós vemos o Izagi, né, que ele toma uma atitude diferente já dos demais, já que todo mundo começa a chorar e pedir desculpa e o Izagi tá lá, tipo, tranquilão, entendeu? O que está acontecendo aqui? Até porque ele lembra do técnico dele que fala, um por todos e todos por um. Por isso que ele tocou a bola. Então nós já temos aqui uma filosofia do time dele, né? Que é todo mundo joga por si, sem egoísmo algum. Bom, depois a gente vê que o Izagi ele realmente está sofrendo com aquilo por não ter ido para o campeonato nacional, né? Que ele está andando ali de bicicleta. Ele começa a chorar e gritar, né? Porque exatamente ele ficou extremamente decepcionado, né? Ele passou um tempo ali para raciocinar um pouco, né, depois do jogo, e ele realmente ficou triste e decepcionado. Então ele chega na sua casa, os pais dele estavam esperando ele até com uma janta diferente, né, para comemorar, mas eles não vão para o Nacional, mas ele recebe uma carta da União do Futebol do Japão, né? E nessa carta falando para ele ir em um determinado local em um determinado dia. Quando ele chega lá, ele encontra o Kira, que é o mesmo cara que fez o gol de 2-0, que eliminou o time do Izagi, né? E ele chega lá, fala super tranquilo com o Izagi, tem toda aquela broderagem entre os dois, né? Os dois conversando um com o outro ali, fazendo até uma certa amizade, já que os dois estavam no último jogo, um contra o outro. E são pessoas que, pelo menos eu, quando eu não chego no local que eu não conheço ninguém, que tem alguém que eu conheço, eu já vou logo chegando nele, né? E foi exatamente o que aconteceu com o Izagi e com o Kira. Os dois foram ali, viram que tinham outras 300 pessoas lá, né? E eles fizeram aquela amizade primária, né? Que não eram amigos, mas acabaram virando amigos. Bom, e quando eles chegam nessa sala com outros 298, né? Eles fazem 300 lá, eles ficam olhando para todo mundo e vê que lá só tem atacantes. Então já tem uma coisa aí, que é quando entra, né, o Jinpachi, né, que é um cara bem estranho, bem excêntrico, né? Eu falei para minha esposa que ele parece o personagem do Boku no Hero, né? Daqueles poderes excêntricos que ele tem. Bom, e ele explica qual é o objetivo do Blue Lock, que na verdade é encontrar o atacante perfeito e fazer o atacante perfeito. Então eles tinham que derrotar os outros 299 para serem o melhor atacante do mundo, porque para quem não sabe, é isso que falta para o Japão, um atacante matador perfeito. Bom, e lá ele dá uma palestra, né, e fala sobre, por exemplo, uma frase do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Pelé, até do Eric Cantona, né? Pô, achei legal falar do Eric Cantona, que é um jogador que, para quem curte futebol inglês, conhece bastante o Cantona, né? Para quem não conhece tanto, sabe que o Cantona ele deu uma voadora em um torcedor, né? É muito engraçado isso. Bom, mas voltando aqui, ele fala sobre o egoísmo, que atacantes devem ser extremamente egoístas, que para chegar na cara do gol, um contra um, e aparecer um companheiro do lado, e é muito legal isso, que contrasta bastante com a primeira cena, né? Que quando ele está falando, o Izagi está lembrando da primeira cena onde estava o companheiro dele. Ele fala 0-0 na final da Copa do Mundo, Japão e Alemanha. E aí, somente um cara extremamente egoísta na frente do gol, um centroavante egoísta, faria aquele gol. E aí ele chuta e faz o gol, claro, no pensamento do Izagi. Cara, e é muito legal isso. Sabe por quê? Como eu falei, vai totalmente contra o que era ensinado pro Izagi. O um por todos e todos por um. Aqui é um por um e todos por um, né? Ou seja, todos por ele, pro atacante. Ou seja, o time joga pro atacante aqui. E é isso que falta pro Japão, segundo esse cara. E ali o Kira discorda. Ele fala, não é assim, nós não aprendemos assim, nós temos um time que depende da gente, nós temos um campeonato nacional. E ele simplesmente fala, vocês querem ir embora? Vão, eu não quero maricas aqui, né? Basicamente ele fala isso. E aqui mostra como o Izagi, ele quer ser o melhor atacante do mundo, porque ele é o primeiro a ir pra frente de todo mundo. Tá todo mundo lá, tipo, pensando que vai pra trás, como é que eu faço? O Izagi simplesmente transforma aquela aura e ele vai. Quando ele vai, ele empolga todo mundo. Todo mundo que tá lá não desiste e vai ser um dos
dos 300 que tá lá, né? Vai ser o Leônidas ali, né? Guiando os 300. Quando ele chega lá, tem um grupinho de jogadores e ele recebe a camisa dele, né? O uniforme, todos eles são uniformizados. E o uniforme dele é o Z299. Depois a gente vai saber o motivo. Bom, quando ele chega lá, ele encontra o Kira, né, que é um amigo dele, né, que ele formou ali, fez uma amizade, e outros personagens ali que ele vai explicando quem é quem, né, ali dentro. Quando o carinha lá estranho, o Jim Part, vem e fala: vocês têm 136 segundos no jogo de pega-pega, então quem ficar por último com a bola tá fora, tá eliminado. Aí você fica, como assim? E ele fala da regra, ou seja, os 5 primeiros vão jogar no sub-20 da seleção japonesa, enquanto os outros todos nunca mais vão poder jogar pela seleção. Aí tu fica, caramba. Bom, e aqui nós vemos que eles estão lá confinados, né, numa determinada sala, num local, e lá eles vão ser literalmente colocados à prova, tendo que mostrar todo o seu conhecimento de futebol, toda a sua habilidade de futebol. E o mais interessante, porque o que nós sabemos sobre o futebol, que é um esporte coletivo, né? Um esporte coletivo, onde há 11 jogadores e todos têm que jogar lá. Só que lá não. Eles têm que ter totalmente um pensamento contra isso para ter um pensamento egoísta. Tipo, eu sou o melhor jogador, eu sou o centroavante, eu finalizo as jogadas e eu faço os gols. Porque futebol, segundo o que esse cara falou, é um esporte onde ganha quem faz mais gols. Na minha cabeça, eu sou o melhor. Sim. Se não pensarmos assim, o ser humano... Se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. E lá eles estão no tipo um round 6, né? Round 6, onde eles estão confinados em um local totalmente manipulado por outros, né? Onde eles não têm controle do que está acontecendo lá dentro e eles estão tendo que eliminar os seus oponentes, ou seja, vão ter que eliminar os 299, igual no Round 6 que você tem que eliminar várias pessoas para você ficar com um prêmio em dinheiro. E o protagonista do anime, o Izagi, ele tem o número 299 e é informado que desses 300 eles são caracterizados, são colocados por posição, ou seja, do maior para o menor, então ele é o segundo pior de lá. E aí o primeiro pior, né, que é o 300, né, o pior de lá, ele acaba falando, eu não vou ser eliminado daqui, eu vou vencer. E aí ele tenta de qualquer jeito atingir as pessoas, atingir o cara com a bola, para ele não ser o último. E é muito engraçado que ele vai no cara que tá dormindo lá e leva um chutaço na cara. Somente surpreendente esse cara, esse jogador. Ele realmente faz isso. Depois ele vai ter uma outra cena que é bem impactante. Mas daí um cara lá pega e fala, você jogou sujo, não pode chutar e tal, você tem que jogar limpo. E o 300 lá pega e dá um chute na cara desse cara que tava falando lá, o senhor certinho, né? E aí o senhor certinho vai e tenta atingir o cara com o 300, lá o número 300. E o número 300 segura do Izagi e o Izagi toma uma bolada. Daí ele cai na real e fala, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, meu sonho não vai acabar aqui, eu tenho que ser um jogador. E aí ele pega, vai e tenta atingir alguém. Quando o número 300 cai lesionado, né, porque o carinha que tava dormindo atinge ele, lesiona a perna, e aí o Izagi só tem que atingir o cara e pronto, acabou, ele vence ali. Só que ele fala, eu tenho que mudar de pensamento para eu mudar o meu futuro. Aí ele pega e vai atingir o mais forte, que é o Kira. Só que quando ele vai fazer isso, o carinha que tá dormindo simplesmente pega a bola e fala, gostei de você. Pega a bola e tenta atingir o Kira. E o Kira tenta fugir, e aí falta pouco tempo, o carinha que tava dormindo joga a bola para cima e sobra basicamente na pé do Izagi. E o Izagi toma a decisão de chutar no Kira, atinge o Kira e elimina ele. Cara, e nesse final você vê a mudança de pensamento do protagonista. Você vê que ele até mudou os olhos dele, né? Os olhos dele ficou bem estilo Illumi do Hunter x Hunter, que é aquele olhar bem focado. E ele basicamente elimina o cara. Bom, esse anime é um anime muito interessante, eu gostei bastante, até porque ele traz esse contraste, né, com quem gosta de futebol, né? Então vê as referências a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Pelé, a Cantona, né? Até o Noir lá, né, que hoje em dia, por exemplo, seria o Mbappé, né, que é o craque francês hoje em dia, que é extremamente egoísta também, né, que tem que tocar a bola pra ele. Esse anime foi perfeito até nisso. Mas o anime tá bem legal, tá muito bem animado, eu gostei bastante. E é totalmente diferente ao Aoashi, né, que é um outro anime de futebol que terminou essa temporada agora. Se vocês gostaram, deixa o like embaixo e comenta o que vocês acharam. Se inscreva no canal. Valeu, falou!